Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui a gente vai esclarecer nesse vídeo dicas para tiro curto, certo? Para você que tá jogando aquela sua liga mensal, aquela sua liga do bairro, valendo um dinheiro, aquela mata-mata, certo? Aquela Catimba Scores ou a própria liga do Patão. Você que tá jogando essas ligas, vai ter time aqui, vai sair de 3 a 5 times, certo? Dependendo de como for o andamento, se eu achar que é necessário, de 3 a 5 times aqui nesse vídeo para ajudar vocês. Eu vou fazer com um time para quem tem poucas cartoletas, como é esse que tem 108, a um time de quem tem quantas cartoletas necessárias para se montar um time. Eu tenho um time aqui com mais de 250 cartoletas, então dinheiro não é problema, certo? Vamos começar esse time montando pelo ataque. Sem perder muito tempo, eu vou no Germancano, certo? Por que o Germancano? Porque o Germancano tem uma média em casinha excepcional de 5,15, certo? Se vocês forem perceber as pontuações do Germancano, certo? Mesmo sem gol, são relativamente baixas, porém interessantes. São uma pontuação que chegou em média de 2 pontos, certo? Porém, a gente já percebeu que se o Germancano faz um gol, ele faz dois. É o que acontece. Se o Germancano faz um gol, ele faz dois. O que é relativamente interessante. Principalmente se tratando de um clássico. O Fluminense venceu o técnico, o Vasco foi impressionado. A Ira Jovem, que é uma organizada do Vasco da Gama, invadiu o CT hoje para cobrar a melhoria dos atletas. Então eu acho que isso pode ser um dado interessante a se levar em consideração, porque caso o Ricardo Sapinto não consiga um desfecho positivo nesse clássico, ele deve ir embora. Então é interessante, certo? Eu acho que o Germancano é assim, uma ótima opção para essa rodada. O meu segundo atacante para essa rodada, pelo fator clássico também, vai ser o Luciano. Ah, mas o Luciano é o fator clássico. Corinthians em Itaquera, certo? O Corinthians em Itaquera. Porém, o que me chama a atenção, a média dele como visitante, 6,77. Se vocês forem observar as pontuações do Luciano, ele só negativou duas vezes. As outras pontuações dele foram muito boas, certo? Então, se vocês forem observar, se ele tem participação direta em gols, ele toda vez passa da sua média. Toda vez ele faz acima da sua média e na maioria das vezes chega a 9 pontos. Então é interessante sim, certo? O Corinthians, por outro lado, mesmo que ceda pouco para atacante, sai de quase 3, o que é relativamente pouco na circunstância do Luciano, é interessante porque o Corinthians, eu acho que ele deve jogar aberto por se tratar de um clássico, certo? Por se tratar de um clássico, ele deve jogar aberto. O que isso propicia? A defesa do Corinthians não é uma defesa tão notável. Então, se o Corinthians joga aberto indo para cima, dá oportunidades ao Luciano, que faz escotos mesmo sem gol, o que é interessante. Por isso que é uma aposta mais válida do que o Brenner, certo? A minha terceira opção para a rodada, que é um pouco menos cotada, dentre essas opções aqui, ó, vocês podem ver que eu estou analisando tudo. Dentre essas opções, deixa eu ver aqui. Tem até que dar uma revisada porque são opções bem interessantes a se analisar. Mas de momento eu vou com o Robson. De momento eu vou com o Robson. O que me chamou a atenção no Robson é essa média. A média dele é o que me propicia aí com ele. Porque ele tem uma média de 5,77, certo? Isso é interessante porque se a gente for ver as pontuações do Robson, em algumas vezes ele negativou. Porém, em outras, como a questão contra o Palmeiras, ele imitou o cara, fez 2 gols e deu uma assistência. Isso pode acontecer de novo? Pode. Eu não sei se necessariamente seja contra o esporte. Porém, é interessante porque se um cara desse tem capacidade de fazer 28 pontos uma vez, ele tem capacidade de fazer 28 pontos outra. E como você está jogando no tiro curto, certo? Seria interessante você ir com esses jogadores que têm esse potencial. O esporte, por sua vez, cede para atacantes em média 3 pontos. Então isso é interessante. Porque se um cara desse que já consegue, já inicia um jogo, vamos dizer, com 3 pontos, se ele faz um gol, ele chega a 11, uma pontuação mínima, certo? Tirando os chutes, tirando as faltas, tirando os desarmes. Então sim, o Robson é um jogador interessante para a rodada. Na questão de meio campistas, a questão do Galhardo eu indico para você que tem mais cartoletas. Como se posicionar na questão do Galhardo? Quer ir de Galhardo? Vá com ele no time, não vá com ele de capitão. Por quê? Porque você estando com ele no time, a maioria do pessoal que joga cartola tá com o Galhardo no time, né? Tanto que ele é um dos 3 mais escalados. Eu vou até ver a posição do Galhardo aqui no ranking. Ele é o terceiro mais escalado, certo? Ele é o terceiro mais escalado, 664 mil escalações. Então, não é
válido você deixar ele fora do time caso você esteja cartoletas para escalá-lo. Porém, não coloque de capitão, porque aí você está pecando na sua escolha, certo? Eu acho que existem opções de capitães melhores e diferenciadas para você que busca a questão da liga tiro curto. A primeira opção para meio campista de momento, certo? Para mim seria o Benítez. Ah, mas o Benítez, por que o Benítez? Porque o Benítez, se você for olhar a média dele em casa, ele tem 4.4. É uma média excelente. Ah, mas olha as pontuações do Benítez, são baixas, certo? Mas o que eu quero que vocês avaliem, e eu vou chegar nesse ponto já já. Avaliem essas pontuações contra o Flamengo, que foi 6.3, contra o São Paulo, que foi 5.7, e contra o Sport, que foram 3.8. O que elas têm em comum? O que elas têm em comum é que nessas pontuações o Benítez ele finalizou muito, sofreu muitas faltas, ele foi caçado em campo, certo? E outra coisa, outro ponto positivo, ele desarmou muito. Ele tem 3 desarmes contra o Flamengo, 4 contra o São Paulo e 5 contra o Sport. E é justamente o que o Fluminense prioriza. Ele cede muitos desarmes, já cedeu 40, certo? Se a gente for pegar aqui jogadores que já pontuaram bem com desarme, eu vou até dar uma olhada. Temos o Natan que pontuou 4 pontos, certo? Temos o Jair que pontuou 2.8, certo? Temos o Gustavo Scarpa que tirou 7.3, Patrick de Paula. Temos o Rafael Veiga que também, além de fazer gols, roubou bola, certo? Mesmo que essas pontuações não sejam tão altas, galera, não sejam tão altas, o que eu quero identificar pra vocês? Porque se um jogador ele tem potencial de fazer um 4.4, um 5 sem gol e sem assistência, certo? É isso que vocês têm que ver no Cartola, potencial. Se ele tem potencial para fazer essa pontuação e num jogo que eu acho que chega a ser decisivo, porque a volta do Germancano impacta no desempenho do Benítez, impacta positivamente, o que isso significa? Significa que o Benítez ele pode até passar das expectativas, certo? Agora, observando outras opções de momento, eu acho que eu vou com Galhardo, galera. Eu não sei. Será que eu vou com Galhardo ou que eu boto outras opções mais baratas? Acho que eu vou com Galhardo. Vou fechar com Galhardo nessa rodada, certo? O Galhardo, ele tem uma média em casa de 10.78, mesmo que nas últimas ele venha decepcionando, certo? Ele continua sendo uma boa opção, sim. Então eu acho que o Galhardo pode dar certo nessa rodada. Se ele não faz uma boa pontuação nessa agora, pode enterrar, não precisa nem escalar mais, certo? Porque é contra o Botafogo tem uma defesa horrível. Então eu acho que sim, pode ser interessante você ir com o Thiago Galhardo, não de capitão, mas no time para você não fugir muito, certo? Porque tiro curto não é loucura, é estatística com ousadia. Em relação ao terceiro meio de campo, o terceiro meio de campo seria o Giovanni Augusto, certo? Seria o Giovanni Augusto, que tem uma média em casa, fora de casa de 6,87, isso me chama a atenção nele. O ponto mais relevante e o ponto relevante também é que o Sport sai de 3,50 para mês, isso também é interessante. Porém, como ele está em dúvida, eu prefiro ir justamente com o meu campista que é seu adversário, certo? Que é o Thiago Neves. Por quê? Pelo valor, 4,37, esse é um time um pouco mais barato. Então, para você que não tem dinheiro, não tem muitas cartoletas, vale a pena. Ele que tem uma média boa em casa, vamos dizer assim, de 4,15. Suas pontuações em casa muitas vezes depende de gol, porém eu acho que pode ser interessante para você que disputa tiro curto ir no Thiago Neves, porque você não tem nada a perder, certo? E porque eu acho que esse será um jogo aberto para os dois lados, porque a defesa do Curitiba também não chega a ser tão interessante para você apostar. Já nas laterais, em relação às laterais, se você não tiver. Vou até ver os defensores mais escalados em termos de lateral aqui para dar uma diferenciada, galera. É sempre importante que vocês chequem essas informações, certo? O Vina é um defensor muito escalado, então o que eu vou fazer? Eu vou com Orejuela, certo? Eu vou com Orejuela, por quê? Ah, mas o Orejuela, olha a média do Orejuela em casa, fora de casa. 5,86.
Olhem esse escote aqui do Orejuela de desarmes, 48. Olhem quantos desarmes ele já fez fora. Vamos contar aqui, 3 contra o Ceará, mais um contra o Flamengo, mais 4 contra o Vasco, 8, mais um 9, mais 3, 12, mais 8, 20, 24, 31, 33, 35. Ele tem 48 desarmes. 35 desses desarmes foram como visitante. Olhem essas pontuações dele, certo? Olha essa pontuação contra o Atlético Paranaense sem SG. A mesma contra o Santos, certo? A mesma contra o Ceará, com um pouco mais baixa, mas porém, olhem isso em termos de desarme. É bem interessante. O Goiás que já cedeu 20 desarmes. Eu acho que o Orejuela tende a ser uma opção bem interessante. Outras opções interessantes. Temos o Isla, certo? O Isla que é uma opção bem interessante, porém sem SG não pontua. Minha opção para essa rodada, Patrick. Por que o Patrick? Não, mas eu tô com o Robson. Eu me liguei agora, galera. Eu tô com o Robson, então eu não posso ir com o Patrick. Bem que eu me liguei que eu tava com o Robson. Então não tem como ir com o Patrick. Mas, ó, eu vou adiantar um dado aqui pra você que não tá com o Robson. Por que o Patrick? Porque o Patrick, ele é o líder de assistências, não só do esporte no campeonato, mas na temporada. Ele é o maior garçom e melhor garçom, certo? Do esporte nesta temporada. Então é interessante que você vá com o Patrick, porque ele joga como um ala, ele não joga somente como lateral. Se vocês forem ver as pontuações do Patrick como mandante, sem SG, elas são interessantes sim, ela tem seus fatores de ponto de vista sim, para você que analisa a cartola. Então elas são bem interessantes, assim contar pelo fator que o Curitiba cede em média 3,58 a laterais, certo? Qual vai ser meu segundo lateral? Então, mediante isso, galera, eu vou com o Bruno Pacheco. Por que o Bruno Pacheco? A média dele, mesmo que em casa não seja tão boa, o que me releva é a questão dos desarmes, que é uma coisa que eu conto muito para lateral. Ele, em média, consegue 3 desarmes, e isso é interessante. A média dele não está tão alta, mas suas pontuações falam por si sem SG. Então, isso é interessante. O Atlético Goianiense que já cedeu 5 SGs, então isso torna-se ele interessante. Agora a gente vai ter que dar uma diminuída nos preços. Galera, eu tive que dar uma pausinha aqui porque eu fui beber água, certo? Mas voltando, o que eu tava falando era que a gente vai ter que dar uma diminuída nos preços aqui, porque esse é um time para quem tem menos cartoletas, certo? Então, avaliando as opções de momento, com todas as opções que eu vejo, eu vou no John Vitor. Por que o John Vitor? Que eu não tenho nenhum jogador do Flamengo, evidentemente, então isso me ajuda. E porque eu vou ensinar vocês como a minha tática para prever que um goleiro é bom para a rodada. O que eu faço? Eu pego o número de jogos que ele tem na determinada área. No caso, como visitante. Ele tem 2 jogos como visitante. A média dele é negativa, certo? Ele não tem nenhum SG mantido, mas ele tem um ADD, certo? Em que isso me intriga? O que seria interessante e o que seria negativo para o Duvido? O que seria interessante é que ele pega um time que está brigando pela ponta da tabela, que não disputa mais nenhuma competição. O Santos vai com o time, provavelmente, eu não sei se vai com o time misto, eu não sei se poupa o Marinho, porém é um time que defensivamente depende muito dos seus goleiros, tanto quanto o John Vitor como quando é o João Paulo. Então é interessante, certo? Você apostar no fator risco. Qual é o fator risco? Ele perde o SG, isso eu sei de certeza. Porém, ele pode fazer muitas DDs, porque é um time que vai jogar contra o time aguçado, o Flamengo, que é o time que vai pra cima, certo? Que tem essa característica. Então vai chutar muito, fazendo com que ele trabalhe, porque fazendo com que ele trabalhe, ele vai conseguir um monte de DDs. Essa a minha análise. Eu acho que esse cara consegue nessa rodada no mínimo 3 DDs, certo? No mínimo. Então, ele é meu goleiro para rodada. Técnico. Técnico eu não perco muito tempo, eu escolho um técnico e tem um quesito de jogo fácil e que seja barato. Entre as opções, Barbieri me chama muita atenção para essa rodada.
Sobre o 14 cartoletas, galera. Vamos ver o que dá pra fazer aqui com 14 cartoletas. Eu acho que David Braz não se pode fugir. E sobram 5 cartoletas pra se colocar um zagueiro mais barato. Se eu quisesse apostar mesmo, eu poderia ir no Marcelo Alves, certo? Ou no Miranda, certo? Porque eu falo do Miranda. Se vocês forem ver esse esquisito aqui, em 17 jogos o cara tem 30 desarmes, certo? Como mandante, ele tem uma boa quantidade de desarmes. 4, 4, 6, 8, 9. São 9 desarmes. São bem interessantes, porém as pontuações dele não me agradam. Por isso eu não vou com ele, certo? As pontuações dele não me agradam em relação à quantidade de escoltos que ele tem. Dentre essas opções, eu vou no Liger. Liger me agrada também. Eu vou no Liger. Vou no Liger. O que der deu, galera. É porque, tipo, chega uma hora que você, mediante o seu time, você tem que esperar que aquela peça que não seria a ideal, que você queria escalar, faça uma pontuação média para compensar com as outras, certo? Por isso que eu não me preocupo tanto com a pontuação do Liger. Porque eu vejo aqui que todas as outras peças têm uma qualidade suficiente para fazer a pontuação que possam suprir a do Liger, certo? Quem vai ser meu capitão para esse time? Germancano. Desse time é o Germancano. Vamos para um time um pouquinho mais caro. Deixa eu ver quantas cartoletas eu tenho aqui. Aqui eu tenho 159 cartoletas, vai. Vai ser interessante montar com bem mais cartoletas agora. Começar pelo meio. Nesse time, tenho que analisar a listinha de novo. Analisei já. Patrick. Opção ao Thiago Galhardo, média em casa interessante, 6,7. Vai ser um meia que lida com a questão de desarmes. E o Botafogo, por esse quesito, cede muito, 38. Então é interessante. As pontuações dele em casa falam por si. O mapa de calor dele pela esquerda é bem interessante. Isso me chama a atenção. Ele tem uma média aqui surpreendente de quase 5 pontos por rodada. É bem interessante. Talvez seria até mais interessante que o próprio Thiago Galhardo, se você pensar por um lado. Meu outro meio campista, Nenê, média de 4,34 com visitante. Pontuações bem interessantes, batedor de pênalti, batedor de falta, lei do ex para quem acredita. Vasco cedendo muito e se atrapalhando na defesa. Acho que pode ser interessante e deve ser caçado em campo. Vai sofrer muitas faltas, isso ajuda. Meu terceiro meio campista, Veiga. Não posso fugir do Veiga, certo? Porque a média dele em casa fala por si, porque ele já tem 7 gols no campeonato, porque as pontuações dele em casa são muito boas, certo? Ele só decepcionou 2 vezes, de resto. Se ele faz o gol, ele passa dos 10 pontos, isso é óbvio. E porque o Bahia tem um sistema defensivo fraco. Meu ataque. Meu ataque. Tem que analisar, galera. Porém, eu acho que nesse momento eu vou fazer isso aqui, ó. Vou com Gabriel Veron. Pela facilidade que ele tem para jogar contra laterais fracos, que são os laterais do Bahia. Eu não considero laterais fortes defensivamente, certo? E ele vai sofrer muitas faltas. Isso me chama atenção. Meu segundo atacante para esse time, baseado nessas opções, acho que o Keno é um cara interessante pelas pontuações, porém que como capitão acho que não vai ser uma boa opção. Eu vou com o Keno pelas laterais do Atlético Paranaense serem fracas, porém para capitão eu não indico. Meu terceiro meio campista, baseado no jogo, Bruno Henrique, certo? Lei do ex, para quem acredita, a média em casa dele é de 6, certo?
laterais. Quem vai ser o lateral? Acho que vai ser o Pará, que ele pega no confronto direto. Eu não considero o Pará um lateral forte defensivamente. As pontuações do Bruno Henrique vem numa emergente, vem numa crescente boa. Ele é um jogador que tem escudos fora sem gol. E isso me chama a atenção, certo? Meus laterais. Laterais para essa rodada. Vinha, eu acho que mesmo que ele seja o lateral mais calado, você não pode fugir dele, certo? Pela sua média, ser impressionante. E outro lateral interessante, acho que o Isla, certo? O Isla seria interessante, como outros laterais, como o próprio Fagner, seria interessante. Mas de momento, eu vou de Isla. Porque, mas o Isla sem SG não pontua. A questão é que eu acho que esse jogo vai ser um jogo aberto. Principalmente se o Marinho não joga. Porque se o Marinho não joga esse jogo, o que é interessante? É interessante que o Isla ele vai ter um corredor mais aberto, certo? Ele vai ter um corredor mais aberto porque o jogo vai funcionar mais pela direita. Ah, mas o que é que tem a ver? O Marinho vai pegar o Felipe Luiz na marcação direta, sim. Porém, o que acontece? O Marinho ele roda todas as partes do campo, certo? O Isla ele vai ter que ficar mais preso ao Soteldo, caso o Soteldo jogue. E tipo, se o Marinho não joga, é mais fácil e previsível marcar o Soteldo porque ele só vai atuar por aquele lado do campo. Caso o Marinho jogue não, porque eles se movimentam muito, certo? Então isso vai prender mais o Isla, que não é forte ofensivamente. Porém eu acho que tem condições de dar assistência até marcar um gol. Minha zaga para essa rodada. Eu vou com Gustavo Gomes e Luan. Cadê o Luan? E eu acho que eu vou fazer uma mudança, galera, de última hora. Vou tirar o Isla, certo? Eu vou tirar o Isla, que mediante a proposta de jogo que eu vi agora, baseado nessa triplicação de zaga, o Bruno Pacheco é interessante, mas nessa rodada, nesse time aqui, o Patrick, certo? Só porque eu tripliquei o Palmeiras, o Patrick me torna ser interessante. Porque eu posso abrir mão de um SG baseado em um lateral que pode dar uma assistência, porque é o líder de assistências do time. E goleiro, o goleiro para essa rodada, Tadeu. Por que o Tadeu? Porque se o PP não joga, é menos um, certo? O Jean-Pierre também deve ser poupado, menos dois. O Diego Souza tomou um amarelo, menos três. Ah, mas tem o Ferreira, tem o Churin, certo? São opções interessantes, são opções até que interessantes. Porém, tira o peso das costas do Tadeu, realmente vai tirar um peso das costas do Tadeu. E o que eu espero do Tadeu não é o SG, são DDs. Então isso é interessante. Ainda sobrou 46 cartolitos e eu vou botar o técnico mais óbvio, Abel Ferreira, certo? Para esse time aqui, o capitão, ele seria... Deixa eu avaliar mais uma vez esse daqui, porque esse daqui sempre me chama a atenção, certo? Sempre me chama a atenção isso daqui. Galera, eu acho que eu vou fazer mais uma mudança. Vou tirar o Gabriel Veron e colocar o Marinho, certo? Tem que olhar as opções aqui. Eu tenho que olhar assim o Marinho, porque o Marinho, eu até posso ser xingado pelo Cid, que é um amigo nosso do grupo, certo? Por estar colocando o Marinho de capitão. Por enquanto ele não é meu capitão, certo? Para tiro curto. No meu time tiro curto pessoal. Ele poderia ser uma opção nesse que eu estou indicando aqui, sim. Porém ele tem 314 mil escalações. Por que ele seria uma boa opção? Porque pense, a maioria do povo que joga cartola, muitos deles são flamenguistas. Flamenguista tem um certo pretexto que a maioria são clubistas, certo? Eles não jogam contra o Flamengo. O que eu não discordo, porque é seu clube, tá? Você não deve jogar contra, certo? Porém, isso facilita, porque menos pessoas escalam ele. Se menos pessoas escalam ele, se você escala, você se diferencia um pouco nesse quesito, certo? Porém, se a questão é para diferenciar, o meu capitão vai ser
Nesta rodada, o Patrick. Não, mudei. Vai ser o Tadeu. Vai ser o Tadeu. Bateu o filezinho agora. Pela questão de DDs. Eu acho que é bem interessante esse quesito de DDs. Certo? Aí galera, tive outro contratempo aqui rapidinho, mas voltando. O que eu tava falando em relação ao Tadeu? Eu acho que ele vai fazer muitas DDs, certo? Se ele fizer muitas DDs, isso chega a ser interessante. Então isso é um diferencial para o seu capitão. Por isso que ele é o meu capitão para a rodada. Eu poderia ir com o Marinho? Poderia sim transferir essa faixa pro Marinho, porém vai ser o Tadeu nesse time. Agora vamos pro timezinho aqui que eu tenho bem muitas cartoletas. Eu tenho quantas cartoletas eu tenho aqui? São 158. 258, são poucas. Eu acho que dá pra montar o time que eu quero. Claudinho, Marinho, Bruno Henrique não, Luciano não, William Bigode é interessante, e German Cano. Meio campo com Galhardo. É aquele time tiro curto, abre aspas, óbvio, certo? Abre aspas, óbvio. Muita gente pra pontuar ao máximo. Arrascaeta. Aquele time carão, hein, galera. Já deu 100 cartolitas só no meio campo. E o ataque. Então tá caro, tá bem caro esse time. Tem que ser bem avaliado. Em relação às laterais, galera. Laterais, eu não tô querendo fugir muito também. Porque, como eu disse, vai ser um tiro curto, óbvio. Certo? Ah, mas um tiro curto, óbvio. Por que tiro curto, óbvio? Porque pra você que tem dinheiro, certo? Nem todo mundo vai ter essa quantidade de dinheiro que eu tenho. Eu tenho esse time aqui porque é o time que eu jogo na Liga Grátis do Catimba, certo? E eu, nesse quesito aqui é valorização. E eu tenho 258, então eu acho que poucas pessoas vão ter essa quantidade de dinheiro. Então, se você que tem uma boa quantidade de dinheiro, certo? Baseado aqui nesse time, se você quiser copiar esse time, eu acho que é um time ideal para pontuar no Catimba. É bem interessante. Na zaga, Dave, eu acho que Gustavo Gomes e David Braz seria interessante. Seria bem interessante. David Braz. Goleiro. Goleiro pra D10. Goleiro pra D10. Baseado nos confrontos. Baseado nos confrontos. Eu tô vendo que o Grêmio deve poupar. Deve ir com um time misto. O Tadeu me torna ser interessante novamente. Porém, o Jean. O Jean, porque a média dele me chama a atenção, certo? Principalmente o Ceará sem Vina. E a média dele me chama a atenção. Então, com o Jean, 147, Abel Ferreira de técnico. É um time ideal, basicamente. Poderia colocar o Marinho de capitão, porém eu vou colocar o Claudinho de capitão. É meu capitão no time principal, porque o Claudinho, por causa dessa média dele aqui em casa, que são 5,78, me chama a atenção. Porém, qualquer jogador que está nesse time aqui vale para capitão. Mas por que você colocou o Claudinho, Joaquim? Por tanta opção, você vai no Claudinho. Por causa disso. Por causa disso aqui, ó. Se forem observar, ó, vamos comparar esse time, certo? Vamos comparar esse time. Vamos comparar esse time. Vamos primeiro pegar peças do ataque. Marinho. O Marinho tá nessa lista aqui, ó. Certo? O Marinho tá nessa lista e tem mais escalação do que o Claudinho, que tá aqui também. O Germancano não tá nessa lista, porém o Germancano só vai pontuar se fizer gol, certo? O Veiga é o mais escalado, o Galhardo é o terceiro mais escalado, o Rascaeta tá com mais de 600 mil escalações, se eu não me engano. Ele tá com mais de 400 mil escalação, quase 500 mil, certo? O Vina é o segundo mais escalado. O Orejuela, mesmo que tenha a tendência a pontuar, eu não arriscaria nele para capitão. David Braz e Gomes não tem esse potencial para ser um capitão de um time com tantas opções assim. E o Jean, goleiro para capitão, eu acho que só o Tadeu mesmo, certo? Então, dentre as opções, por isso o Claudinho é meu capitão e porque a média dele me impressiona. Galera, esse vídeo aqui, certo? Eu peço desculpa pela questão da edição do vídeo, que eu tô meio doente, então eu não tô focando muito nessa questão de edição. Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, no sofrimento mesmo, só pra ajudar vocês na dica. Então, se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixem um like, certo? Eu espero que o áudio não tenha sido tanto afetado e as pausas no vídeo que foram por necessidade mesmo, às vezes uma tosse ou beber água porque eu preciso me hidratar muito.
Mas é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram das dicas, eu peço que vocês deixem o like, compartilhem com seus amigos. Vamos se inscrever nesse canal, galera. Só tenho 4 inscritos, certo? Não é muito, mas eu tô fazendo os vídeos aí de coração pra ajudar vocês. Então vamos se inscrever pra me ajudar também. Deixa eu só revisar o time aqui pra vocês. Esse foi aquele time ideal pra tiro curto. Você não foge muito, você vai numa linha que poucas pessoas vão ter a quantidade de cartoletas que você tem. Tem esse aqui que é um time a médio custo, 148 com Tadeu de capitão bem diferenciado. Tem esse daqui que é pra quem tem poucas cartoletas, certo? Custando 108 cartoletas, então tá bem interessante, galera. É isso e valeu!